Uma garotinha de 9 anos sussurrou 4 palavras que salvaram um império bilionário. Maya Rodrigues, filha de uma faxineira imigrante, descobriu um segredo mortal nos corredores de Manhattan. O que ela viu sobre a noiva do bilionário Richard Blackstone mudaria tudo para sempre. Esta é a história de como a coragem de uma criança desmascarou a maior traição que Wall Street já conheceu. Maya Rodrigues tinha 9 anos quando aprendeu que ser invisível era um superpoder. Todos os dias após a escola, ela acompanhava sua mãe Carmen aos escritórios da Blackstone Enterprises, em Manhattan, onde a mulher trabalhava como faxineira. Para os executivos de terno caro que passavam pelos corredores de mármore, Maya simplesmente não existia. Carmen havia chegado de El Salvador 5 anos antes, carregando uma filha pequena e um sonho gigantesco. Fugindo da violência que devastava seu país, conseguira emprego na empresa de limpeza que atendia as corporações mais importantes de Nova York. O trabalho era brutal, 14 horas por dia limpando escritórios de manhã e lavando pratos em restaurante à noite, mas representava esperança de futuro melhor para Maya. O salário mal cobria o aluguel do apartamento minúsculo no Queens, mas havia algo valioso. A política da empresa permitia que Maya ficasse com ela quando necessário. A menina havia se tornado presença familiar nos andares executivos, sempre quieta, sempre observando tudo com olhos curiosos. Maya via coisas que adultos não viam. Sua mente jovem absorvia detalhes como esponja. Notava quando conversas paravam abruptamente, quando documentos eram escondidos rapidamente, quando pessoas agiam de forma estranha. Para adultos, eram apenas rotina corporativa. Para Maya, eram pistas de um quebra-cabeças misterioso. Havia aprendido inglês com velocidade impressionante, mas mantinha o espanhol afiado. Isso lhe dava vantagem única. Compreendia conversas que pessoas assumiam que ela não entenderia. Carmen sempre dizia que Maya tinha dom especial para ler pessoas, intuição que ia além de sua idade. O lugar favorito era o 47º andar, domínio sagrado de Richard Blackstone, o bilionário que construíra aquele império. Carmen só limpava lá depois das 6, quando o chefe havia partido. Maya sempre acompanhava, fascinada pela grandiosidade. As janelas enormes mostravam Manhattan como reino. Havia energia diferente. No ar, cheiro do poder real. Durante essas tardes, Maya começou notando padrão estranho. Certas pessoas apareciam fora do horário, sempre sussurrando, sempre nervosas. Via documentos sendo trocados rapidamente, pendrives entregues discretamente, conversas interrompidas quando percebiam sua presença. Para adultos envolvidos nessas transações misteriosas, Maya era apenas criança fazendo lição. Para Maya, eles eram atores em peça que ela não compreendia, mas sabia instintivamente que estava errada. Foi numa tarde dourada de outono que Maya presenciou algo que mudou tudo. Isabela Montenegro, a noiva deslumbrante de Richard, que aparecia nos jornais sociais, saiu do elevador com olhos diferentes, frios, calculistas, predatórios. Isabela entrou no escritório, mesmo sabendo que Richard havia saído 1 hora antes. Maya observou luzes se acendendo, ouviu gavetas sendo abertas, percebeu urgência de alguém procurando algo específico. Quando Isabela saiu 40 minutos depois, seu sorriso perfeito havia retornado como máscara, mas Maya havia visto o que se escondia por trás. Havia algo profundamente errado com a noiva de Richard Blackstone. Maya não compreendia completamente, mas sua intuição gritava que pessoas inocentes poderiam estar em perigo mortal. A garotinha não sabia que havia registrado primeiras pistas de conspiração que ameaçava não apenas a fortuna de um bilionário, mas potencialmente sua própria vida. E muito em breve, Maya seria forçada a tomar decisão que testaria toda a coragem que uma criança de 9 anos poderia possuir. Richard Blackstone acordava às 5 da manhã, em sua cobertura de 12 milhões no
Upper East Side, não por necessidade, mas porque disciplina rígida era a base de tudo que conquistara. Aos 45 anos, era mais que bilionário. Era a lenda viva do capitalismo americano, o homem que transformara pequeno negócio herdado em império que se estendia por 3 continentes. Sua rotina era precisa como relógio suíço. 45 minutos de exercícios na academia particular, café da manhã revisando relatórios de 47 empresas, banho de 8 minutos exatos. Às 7 estava no Mercedes blindado, dirigindo-se ao reino de vidro e aço no coração de Manhattan. Richard era visionário que havia previsto o boom imobiliário dos anos 2000, apostado em mercados emergentes quando especialistas diziam ser loucura. Construir império baseado em 3 pilares: trabalho árduo, visão de futuro e capacidade de identificar oportunidades onde outros viam riscos. A Blackstone Enterprises ocupava 15 andares de um dos prédios mais caros de Nova York. Mais de 3.000 funcionários trabalhavam para Richard, desde os executivos de Harvard até pessoas como Carmen Rodrigues, que mantinham a máquina funcionando nos bastidores. Richard conhecia pessoalmente seus executivos principais, lembrava dos nomes dos filhos de gerentes seniores, cumprimentava supervisores pelos corredores, enviava cartões manuscritos para funcionários que completavam marcos na empresa. Tinha orgulho de ser chefe presente e acessível. Mas como qualquer imperador de reino vasto, havia pessoas invisíveis em seu mundo. Carmen era uma dessas. Ele jamais reparara na mulher de 40 anos que limpava seu escritório todas as tardes, muito menos na garotinha que a acompanhava. O quarteiro 67 no andar era seu santuário. 200 metros quadrados, com vista panorâmica, decorado com Picassos e Monets originais. Ali tomava decisões que movimentavam bilhões, fechava acordos que mudavam skylines, planejava projetos que definiriam futuro de milhões. Naquela manhã, estava particularmente animado. Números do terceiro trimestre superavam expectativas. Projeto em Dubai prometia lucros astronômicos e em 2 meses casaria com Isabela Montenegro, mulher que transformara sua vida de vazio solitário em algo que fazia sentido. Isabela havia aparecido há 2 anos como furacão de beleza e inteligência. Filha de diplomata argentino, educada na Europa, MBA de Wharton. Ela compreendia seu mundo como ninguém, oferecia insights sobre negócios, era parceira perfeita. Para eventos importantes, tornara-se sua conselheira informal. O casamento seria evento da década. 500 convidados, incluindo senadores, governadores, CEOs. Havia contratado melhores planejadores, reservado mansão histórica em Long Island. A cerimônia custaria $3 milhões, sentado revisando contratos de aquisição de 2 bilhões em Miami. Richard sentia-se completo pela primeira vez em décadas. A empresa crescia aceleradamente. Investimentos rendiam lucros extraordinários. Tinha respeito de pares. E logo teria família verdadeira. Isabela falara sobre ter filhos, expandir atividades filantrópicas, criar legado além de números bancários. Para Richard, vida havia se tornado perfeita. Conquistara poder, riqueza, respeito, amor verdadeiro. O telefone tocou, interrompendo contemplação. Era Tom Harrison, braço direito e melhor amigo desde a universidade, com voz tensa de preocupação. Richard, precisamos conversar sobre irregularidades financeiras descobertas no mês passado. Há movimentações estranhas que não conseguimos explicar. Que tipo de irregularidades? Richard perguntou, atenção focada. Em 3 décadas de negócios, aprendera que anomalias financeiras eram o primeiro sinal de problemas sérios. Transferências para destinos não rastreáveis, documentos que sumiram dos arquivos, autorizações processadas fora dos protocolos, como se alguém sofisticado estivesse testando nossas defesas.
procurando pontos fracos. Richard sentiu frio na espinha. Sua empresa movimentava bilhões diariamente. Era alvo natural para fraudadores sofisticados. Um dia de reunião de emergência com equipe de segurança para a segunda. Quero cada sistema auditado, cada funcionário revisado, cada transação analisada. Desligando o telefone, Richard contemplou Manhattan pela janela. A ideia de alguém tramando para destruir tudo o que construíra era inaceitável. O que não sabia era que 3 andares abaixo, garotinha de 9 anos, havia começado a perceber coisas que fariam seu mundo perfeito desmoronar como castelo de cartas. Mas naquele momento, Richard Blackstone ainda era rei incontestável de Manhattan, preocupado apenas em escolher gravata para jantar beneficente da noite. Isabela Montenegro era o tipo de mulher que fazia homens poderosos perderem completamente a cabeça. Aos 34 anos, possuía beleza clássica que parecia esculpida, cabelos escuros em ondas perfeitas, olhos verdes brilhantes, sorriso que derreteria o coração mais blindado de Wall Street. Oficialmente, era filha de diplomata argentino respeitado e herdeira de família tradicional de Boston. Crescera entre melhores colégios da Europa, falava 5 idiomas, possuía MBA brilhante de Wharton. Havia trabalhado em fundo de investimento prestigioso antes de se dedicar às atividades filantrópicas elegantes. Quando conheceu Richard no leilão beneficente há 2 anos, já o havia estudado meticulosamente por meses. Sabia sua rotina, preferências, medos secretos, solidão disfarçada por trás do sucesso. Isabela preparara-se para aquele encontro como general para a batalha decisiva, escolhendo cada palavra, gesto e sorriso com precisão cirúrgica. O plano funcionara perfeitamente. Richard apaixonara-se não apenas pela beleza, mas por sua compreensão de seu mundo. Isabela sabia fazer perguntas, certas sobre negócios, oferecia insights inteligentes, demonstrava interesse genuíno por seus projetos visionários. Durante 2 anos, tornara-se presença constante na vida de Richard e nos corredores da Blackstone Enterprises. Almoçava com ele no escritório, participava de reuniões como conselheira informal, havia gradualmente começado a influenciar decisões importantes. Richard valorizava enormemente sua opinião. O que ninguém sabia era que Isabela Montenegro era uma das fraudadoras mais sofisticadas de Wall Street. Sua verdadeira identidade era Isabela Martinez, filha de comerciante falido de Miami, que construíra nova persona ao longo de 15 anos de mentiras elaboradas, documentos falsificados e conexões criminosas internacionais. A operação contra Richard era sua obra-prima. 2 anos de preparação para o maior golpe da carreira. O objetivo não era roubar alguns milhões, mas transferir totalidade do Império Blackstone para contas controladas por ela, deixando Richard arruinado e, se necessário, morto em acidente planejado. Isabela reinventara-se completamente. Criara história pessoal impecável, com rede de especialistas em identidades falsas. Cada detalhe construído e documentado. Documentos universitários, registros de emprego, até fotografias de família falsas foram plantados para resistir a qualquer investigação. Durante 2 anos, interpretara a noiva perfeita com dedicação de atriz profissional. Estudou mercado imobiliário para conversar sobre negócios de Richard. Aprendeu sobre arte e vinhos para impressionar amigos sofisticados. Desenvolveu interesse em filantropia para construir reputação impecável. O verdadeiro golpe foi tornar-se indispensável nos negócios. Isabela começou oferecendo insights preparados sobre investimentos, sugerindo oportunidades que eram armadilhas elaboradas. Gradualmente, ganhou acesso a informações confidenciais, senhas, documentos que permitiriam transferência completa do patrimônio. O casamento era apenas primeira fase. Como esposa, teria acesso legal a todos os bens.
havia contratado discretamente advogados especializados em crimes financeiros para preparar documentos que transfeririam gradualmente todo o império para contas offshore intocáveis. E se Richard descobrisse cedo demais, acidentes aconteciam com bilionários também. Isabela tinha à disposição rede de criminosos, desde hackers russos até assassinos profissionais. Se Richard se tornasse problema, simplesmente deixaria de existir, e ela herdaria tudo como viúva enlutada. Naquela tarde, no salão de beleza mais exclusivo de Manhattan, Isabela sorriu para reflexo no espelho. Em poucos meses, seria a mulher mais rica do mundo, com recursos para comprar países inteiros. O que não sabia era que garotinha de 9 anos havia começado a notar rachaduras em sua máscara perfeita. Maya Rodrigues, invisível no mundo dos poderosos, estava prestes a descobrir verdade que destruiria anos de planejamento criminoso. Isabela acreditava controlar cada variável, cada possibilidade, mas havia subestimado o poder da inocência e coragem de uma criança que ainda acreditava que fazer o certo era mais importante que qualquer consequência. A predadora mais perigosa de Wall Street estava prestes a ser caçada por uma garotinha de 9 anos. Maya estava fazendo lição de matemática no corredor do 45º andar quando ouviu passos de salto alto ecoando pelo mármore. Era terça-feira, 7 da noite. Horário estranho para Isabela estar no prédio, já que Richard havia saído 2 horas antes para a reunião com investidores japoneses. Isabela parecia diferente naquela noite. Não havia o sorriso radiante que sempre exibia quando sabia que estava sendo observada. Seus movimentos eram precisos, quase militares, como se seguisse roteiro ensaiado. Maya notou que carregava bolsa preta simples, não a Hermès dourada, que sempre usava em visitas sociais. A menina tomou decisão impulsiva que mudaria sua vida. Guardou rapidamente os livros e seguiu Isabela, mantendo distância segura. Conhecia cada canto daquele prédio, rotas alternativas, escadas de serviço que executivos nem sabiam que existiam. Isabela entrou no elevador para o 47º andar. Maya correu pelas escadas de emergência. Posicionada atrás de coluna de mármore, Maya viu algo aterrorizante. Isabela não agia como noiva apaixonada visitando escritório do futuro marido. Movia-se como ladra profissional experiente, verificando sistematicamente cada gaveta, cada arquivo, cada canto do escritório com eficiência fria de alguém que havia feito aquilo muitas vezes. Maya observou em choque crescente enquanto Isabela conectava pequeno dispositivo eletrônico ao computador de Richard. Algo que brilhava com luzes azuis intermitentes e parecia extremamente sofisticado. A menina não sabia exatamente o que era, mas lembrava de filmes de espionagem que havia visto, e aquilo definitivamente parecia equipamento que criminosos usavam para roubar informações. Mas o que transformou suspeitas em terror absoluto foi a ligação telefônica. Isabela falou em espanhol, com voz completamente diferente da socialite refinada que Richard conhecia. Era voz áspera, ameaçadora, carregada de autoridade criminosa que Maya reconhecia das ruas perigosas de El Salvador, que sua mãe havia deixado para trás. Los sistemas de protección están más fuertes de lo que pensábamos, Isabela disse, voz ecoando no escritório vazio. Necesitamos acelerar todo el plan. El ruso tiene razón. 2 semanas máximo antes de que descubran las brechas. Maya entendeu cada palavra perfeitamente. Seus olhos se arregalaram quando Isabela continuou com detalhes que fariam adultos tremerem. Se Blackstone descubre algo antes del momento correcto, ya sabes. Lo que tenemos que hacer. Un accidente que parezca completamente natural. Tenemos contactos en la cocina de su club privado, en su garaje personal. A menina tapou a boca para abafar grito de horror.
Isabela estava falando casualmente sobre assassinar Richard Blackstone. A mulher que todos consideravam noiva perfeita estava planejando não apenas roubar toda a fortuna do homem mais rico de Nova York, mas também matá-lo se ele descobrisse a verdade cedo demais. Isabela continuou conversa sinistra por mais 15 minutos, discutindo detalhes sobre transferências bancárias internacionais, contas secretas em paraísos fiscais, documentos falsificados com perfeição, rede de criminosos que se estendia por vários países. Maya não compreendia todos os termos técnicos, mas entendia suficiente para perceber que se tratava de operação criminosa massiva, envolvendo bilhões de dólares. O mais chocante foi quando Isabela mencionou números específicos que fizeram Maya engasgar silenciosamente. Ela estava falando sobre bilhões, não milhões. A operação era infinitamente maior do que qualquer coisa que a menina poderia imaginar. Quando Isabela encerrou a ligação, passou mais 15 minutos no escritório, fotografando documentos confidenciais com telefone especial, copiando arquivos para pendrives que tirou da bolsa preta, plantando o que pareciam dispositivos de escuta adicionais em locais estratégicos. Maya observou cada movimento, gravando mentalmente cada detalhe. De repente, Isabela parou no meio do escritório e olhou lentamente ao redor, como se seus instintos criminosos alertassem para perigo. Por um momento aterrorizante, olhou diretamente na direção onde Maya estava escondida. A menina pensou que seu coração pararia, mas Isabela apenas verificou o relógio caro e saiu com a mesma eficiência fria. Maya esperou 10 minutos antes de ousar se mover, pernas tremendo descontroladamente, mente lutando para processar o impossível. Havia descoberto que Isabela Montenegro era criminosa, extremamente perigosa, planejando roubar e assassinar Richard Blackstone. Mas quem acreditaria em garotinha de 9 anos fazendo acusação tão séria? Descendo escadas com pernas bambas, Maya sabia que havia descoberto o segredo que poderia salvar vida inocente. Se conseguisse encontrar coragem para falar. Mas como criança invisível no mundo dos poderosos, poderia convencer alguém de que a mulher mais admirada da alta sociedade era, na verdade, assassina disfarçada. A menina passou o resto da noite fingindo fazer lição, enquanto mente trabalhava furiosamente. Precisava de evidências, forma de provar o que havia visto. Mais importante, precisava encontrar coragem para fazer algo que nenhuma criança deveria ter que fazer. Maya Rodrigues não sabia ainda, mas havia descoberto o dispositivo que mudaria tudo. E que tempo estava se esgotando rapidamente para salvar Richard Blackstone. Maya não conseguiu dormir naquela noite. Deitada na cama pequena do apartamento no Queens, olhava para o teto rachado, enquanto mente processava cada detalhe terrível do que presenciara. As palavras de Isabela ecoavam como pesadelo, um acidente que pareça natural. A frieza casual com que falara sobre assassinar homem inocente fazia estômago de Maya revirar. Às 4 da manhã, levantou-se e caminhou até a janela que mostrava Manhattan brilhando na distância, como reino de luzes inalcançável. Naquele momento de clareza absoluta, Maya tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Contaria a verdade para Richard Blackstone. Não importava se ele acreditasse ou não. Uma vida estava em jogo. O problema era como chegar até ele. Richard vivia em mundo blindado, cercado por múltiplas camadas de segurança, secretárias eficientes, assistentes pessoais. Maya precisava de plano inteligente para conseguir minutos sozinha, sem levantar suspeitas. Durante café da manhã, observou Carmen se preparando para mais um dia exaustivo. A mãe trabalhava 14 horas para sustentar as duas, sacrificando tudo para que Maya tivesse oportunidades. A menina sentiu culpa profunda por não contar verdade, mas sabia que Carmen ficaria aterrorizada e provavelmente a proibiria de se envolver. Mami, hoje
Vou ficar mais tarde na escola. Maia mentiu, odiando cada palavra. Tenho projeto importante de ciências para terminar. Era a primeira mentira séria para sua mãe. E peso da desonestidade fazia peito doer fisicamente. Carmen a sentiu distraída, preocupada com próprios problemas financeiros, beijou a testa da filha e saiu correndo para não perder ônibus. Maia esperou 15 minutos e colocou o plano desesperado em ação. Havia decidido faltar à escola pela primeira vez na vida, decisão que a deixava nauseada, pois sempre fora aluna exemplar. Maia chegou ao prédio da Blackstone Enterprises às 8 da manhã, usando a entrada de serviço que conhecia perfeitamente. Disse ao supervisor de limpeza que mãe havia pedido para entregar documentos importantes no 47º andar. Mais uma mentira que pesava na consciência. O homem nem prestou atenção, acostumado a vê-la pelos corredores. Escondeu-se no banheiro feminino do 46º andar, esperando o momento certo. Conhecia a rotina de Richard como livro decorado. Todas as manhãs às 10h30 fazia pausa sagrada para tomar café sozinho em seu escritório, revisando relatórios enquanto bebia expresso duplo. Era a única janela de oportunidade. Às 10h20, viu secretária principal sair para intervalo. Corredor executivo estava momentaneamente vazio. Maia respirou fundo, tentando controlar nervos que faziam mãos tremerem. Reuniu toda a coragem que criança de 9 anos poderia possuir e caminhou determinadamente para o escritório mais intimidador que já vira. Sua mão tremeu quando bateu na porta de madeira maciça. Entre, veio voz profunda e autoritária que havia ouvido pelos corredores, mas nunca dirigida a ela. Maia abriu porta e entrou no escritório mais luxuoso que mente infantil poderia conceber. Richard Blackstone estava sentado majestosamente atrás de mesa gigantesca, parecendo ainda maior e mais imponente do que imaginara. Quando ergueu olhos dos documentos e viu garotinha parada ali, expressão mudou de concentração para surpresa total. Como você conseguiu entrar aqui? Richard perguntou, não com raiva, mas curiosidade genuína. Onde está minha secretária? Maia forçou-se a dar passo à frente. Sr. Blackstone, meu nome é Maia Rodrigues. Minha mãe, Carmen, limpa seus escritórios todas as tardes. Preciso desesperadamente falar com o senhor sobre algo muito importante que pode salvar sua vida. Richard piscou várias vezes, processando situação surreal. Uma criança havia conseguido passar por todo o sistema de segurança para chegar até ele. Havia algo na expressão séria da menina que despertou interesse e preocupação. Muito bem, Maia Rodrigues, ele disse, voz se tornando mais gentil. Você tem minha atenção completa. Do que se trata? Maia olhou diretamente nos olhos do homem mais poderoso que conhecia, respirou fundo e disse palavras que havia ensaiado obsessivamente. Sr. Blackstone, há uma câmera escondida em seu escritório e sua noiva está planejando roubar todo seu dinheiro e matá-lo esta semana. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Maia podia ouvir próprio coração batendo descontroladamente. Agora não havia volta. A verdade havia sido dita e o destino de Richard Blackstone dependia de ele. Acreditar nas palavras de uma garotinha de 9 anos. O silêncio no escritório foi tão profundo que Maia podia ouvir o tic-tac do relógio ecoando como tambores de guerra. Richard olhou para a menina por longos segundos, sua mente empresarial, processando rapidamente o que acabara de ouvir. Várias emoções passaram por seu rosto. Descrença inicial, confusão genuína, uma pitada crescente de preocupação. Maia, Richard disse finalmente, voz controlada, mas visivelmente tensa. Essa é acusação extremamente séria. Você compreende a gravidade? Está falando sobre a mulher que amo, com quem pretendo me casar. Eu sei, Sr. Blackstone, Maia respondeu, voz ganhando força. Sei que parece impossível acreditar em mim, mas vi tudo ontem à noite. Isabela não é quem o senhor pensa.
Seu verdadeiro nome é Isabela Martinez e ela roubou identidade de mulher morta na Argentina. Richard se levantou lentamente, expressão mudando de ceticismo para alarme genuíno. Havia algo na precisão dos detalhes, na confiança inabalável da voz infantil, que fazia soar real demais para a fantasia de criança. Continue falando, Maia. Conte-me exatamente tudo que viu e ouviu. Maia respirou fundo e começou relatando metodicamente. Como havia seguido Isabela até o escritório, como observara ela conectando o dispositivo estranho ao computador, como escutar a conversa sinistra em espanhol. Descreveu com precisão assustadora palavras exatas que Isabela usara, detalhes sobre transferências bancárias, ameaças sobre acidentes naturais, menção a contatos criminosos na cozinha do clube. Conforme Maia falava, Richard sentia frio crescente na espinha. Os detalhes eram específicos demais, consistentes demais para serem inventados por criança. Explicavam perfeitamente coisas que o haviam incomodado subconscientemente. Pequenas inconsistências no comportamento de Isabela. Conhecimentos que ela não deveria ter. Momentos em que máscara perfeita escorregava. Mostre-me essa câmera, Richard disse finalmente. Maia o conduziu até computador e apontou para pequeno dispositivo escondido atrás do monitor. Richard examinou cuidadosamente. Era definitivamente equipamento de espionagem sofisticado que jamais vira antes. Meu Deus, ele murmurou, realidade finalmente atingindo-o. Você está falando a verdade, não está? Maia assentiu, lágrimas brotando pela primeira vez desde que tomara a decisão de salvá-lo. Estava com muito medo de que o senhor não acreditasse em mim. Richard se ajoelhou na frente da menina, colocando mãos em seus ombros pequenos. Maia, você acabou de salvar minha vida. É a pessoa mais corajosa que já conheci. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, mente empresarial já trabalhava furiosamente. Se Maia estava certa, Isabela era criminosa profissional que havia planejado não apenas roubar sua fortuna, mas assassiná-lo se descobrisse cedo demais. Maia, você tem ideia de quando pretendem executar esse plano? Falaram sobre 2 semanas máximo, e algo sobre contatos na cozinha do seu clube, que seria fácil. Fazer parecer acidente natural. Richard sentiu sangue gelar. Tinha jantar no Metropolitan Club exatamente na noite seguinte. Evento que Isabela havia sugerido e ajudado a organizar. Se realmente tinham contatos na cozinha, aquele jantar poderia ser sua última refeição. Preciso fazer ligações urgentes, mas primeiro garantir que você fique segura. Se essas pessoas descobrirem que você sabe, não precisou terminar. Ambos entendiam que Maia estava em perigo mortal. Richard ligou para Tom Harrison usando o código de emergência. Tom, venha ao meu escritório imediatamente. Temos situação de vida ou morte. Enquanto esperavam, Richard olhou para Maia com mistura de admiração e preocupação paternal. Esta garotinha havia arriscado tudo para salvar vida de homem que mal conhecia. Maia, você tem família? Além de sua mãe? Só temos uma a outra. Maia respondeu simplesmente. Nessas palavras, Richard ouviu ecos de sua própria solidão. Naquele momento, tomou decisão que mudaria sua vida. Não apenas protegeria Maia e Carmen, as adotaria como família, que nunca soube que procurava, mas primeiro precisava sobreviver. E com Isabela se preparando para atacar, tempo era exatamente o que não tinha. Tom Harrison chegou 15 minutos depois, esperando crise empresarial típica. Quando Richard explicou a situação, Tom ficou em choque. Isabela é assassina profissional? Isso explica tantas coisas que me incomodaram. Perguntas estranhas sobre sistemas de segurança, interesse excessivo em detalhes financeiros. Precisamos de evidências irrefutáveis antes de envolver autoridades. Richard disse. Se planejaram por 2 anos, tem rotas de fuga e contatos que os alertarão.
Maia observava pela janela quando viu Isabela saindo do elevador no andar inferior, interpretando perfeitamente o papel da noiva carinhosa. Ela está aqui, Maia sussurrou urgentemente. Richard sentiu que o tempo estava se esgotando rapidamente. Isabela era mais perigosa do que imaginara, e agora Maia também estava na mira dos criminosos. A batalha pela verdade estava apenas começando. Tom Harrison chegou correndo, pensando em crise empresarial normal. Quando Richard explicou a situação impossível, Tom ficou temporariamente sem palavras. Isabela, uma assassina profissional? Richard, isso é insano, mas explica coisas que me incomodaram por meses. Que tipo de coisas? Richard perguntou, focando completamente. As perguntas específicas sobre nossos sistemas de proteção financeira, interesse estranho em detalhes que noivas normalmente ignoram, como sempre aparecia quando você lidava com transações sensíveis. Tom balançou cabeça com incredulidade. Pensei que era apenas curiosidade. David Chen, chefe de tecnologia, foi discretamente trazido após assinar acordos rígidos de confidencialidade. Quando analisou o dispositivo que Maia encontrara, expressão ficou sombria. Isto é equipamento militar de última geração, disse simplesmente. Tecnologia que só organizações criminosas internacionais muito bem financiadas conseguem. Quem instalou tem conexões sérias com redes perigosas. David trabalhou intensamente por 2 horas, dedos voando sobre teclados enquanto códigos corriam pelas telas. Finalmente conseguiu rastrear sinais do dispositivo. Os dados estão sendo enviados para 3 localizações: apartamento no Brooklyn, casa em Miami, banco offshore nas Ilhas Cayman. A operação é internacional e massiva. Richard olhou para Maia com admiração crescente. Você não salvou apenas minha vida. Provavelmente salvou economias de milhões de investidores que seriam arruinados quando minha empresa entrasse em colapso. Maia pensava no imediato. O jantar no Metropolitan Club é amanhã à noite. Como impedimos que o envenenem? Richard sorriu pela primeira vez. Determinação perigosa. Maia, você me deu a maior vantagem que qualquer empresário pode ter. Informação que o inimigo não sabe que possuo. Isabela espera cordeiro inocente indo para matadouro. O que pretende fazer? Tom perguntou nervoso. Vou ao jantar exatamente como planejado, interpretando perfeitamente o bilionário despreocupado. Mas desta vez estarei preparado para virar o jogo. Richard se virou para Maia com seriedade. Primeiro, você e sua mãe precisam estar seguras. Meu apartamento tem segurança 24 horas. É o lugar mais seguro de Nova York. Enquanto isso, Isabela havia terminado sua visita social, mas seus instintos alertavam para algo errado. Havia tensão no ar, mudanças sutis no comportamento das pessoas. Mais perturbador, não vira Maia Rodrigues pelos corredores naquele dia. A ausência da garotinha soava como alarme silencioso na mente criminosa de Isabela. Crianças eram imprevisíveis, viam coisas que adultos ignoravam. Se Maia havia presenciado algo que não deveria, Isabela dirigiu-se aos recursos humanos, usando charme e status para conseguir endereço de Carmen Rodrigues. Em minutos, tinha informações completas sobre a família. Onde moravam, escola de Maia, até registros médicos. Naquela tarde, Isabela bateu na porta do apartamento modesto no Queens. Carmen abriu, atônita ao ver a socialite mais elegante de Nova York em seu corredor humilde. Senhora Rodrigues, sou Isabela Montenegro. Posso entrar? Preciso falar sobre algo que não pode esperar. Carmen permitiu entrada confusa, mas intimidada pela presença imponente. Maia não está aqui no momento. Sei exatamente onde ela está. Isabela completou com um sorriso que não chegava aos olhos. É sobre isso que precisamos conversar urgentemente. O sangue de Carmen gelou. Como Isabela sabia onde Maia estava? Sua filha viu coisas que não deveria ver, ouviu conversas privadas. Isabela continuou, voz adquirindo tom ameaçador.
E agora pessoas muito perigosas estão irritadas com a interferência dela. Carmen tentou manter firmeza. Maia é apenas criança inocente. Isabela riu friamente. Sua filha, inocente, acabou de arruinar a operação de 2 bilhões de dólares. E quando pessoas perdem tanto dinheiro, ficam violentas. A ameaça era cristalina. Isabela sabia sobre Maia, sabia sobre Richard, e agora a família inteira estava em perigo mortal. Carmen finalmente compreendeu que sua filha havia descoberto algo terrível, algo que poderia custar suas vidas. Mas também entendeu que Maia havia feito a coisa certa. Tinha criado uma filha corajosa o suficiente para salvar vidas inocentes. Saia da minha casa, Carmen disse com voz trêmula, mas determinada. Isabela sorriu, mas havia promessa de violência em seus olhos. Pense bem nas suas próximas escolhas, Sra. Rodrigues. Manhattan pode ser cidade muito perigosa para famílias que se metem onde não devem. Enquanto Isabela saía, Carmen percebeu que a guerra havia começado, e sua filha de 9 anos estava no centro de tudo. O Metropolitan Club estava magnificamente iluminado naquela noite, seus salões elegantes repletos da elite de Manhattan, que não fazia ideia de estar testemunhando o confronto final entre bilionário e criminosa que planejara destruí-lo. Richard chegou pontualmente às 8, interpretando perfeitamente o despreocupado, mas com transmissor oculto registrando cada som. Isabela estava deslumbrante em vestido azul marinho, que custava mais do que Carmen. Ganhava em ano inteiro. Cumprimentou Richard com beijo carinhoso, olhos brilhando com o que observadores interpretariam como amor genuíno. Mas Richard agora via a performance calculada por trás da máscara perfeita. Querido, você parece tenso esta noite, Isabela comentou, passando mão pelo braço de Richard. Algum problema nos negócios? Apenas estresse normal, Richard respondeu, forçando o sorriso. Sempre há alguém tentando te derrubar. Victor Petrov estava lá também, disfarçado perfeitamente como garçom do catering. Richard o reconheceu pela descrição de Maia, homem alto, cabelos grisalhos, cicatriz pequena na testa. Victor circulava servindo champanhe, mas olhos treinados nunca deixavam de observar Richard e Isabela. Durante jantar, Richard comeu normalmente, sabendo que veneno provavelmente seria introduzido na sobremesa ou café quando vigilância relaxasse. Isabela mantinha conversa animada sobre lua de mel, mas havia rigidez quase imperceptível em seus movimentos. Às 10h30, quando a sobremesa estava sendo servida, Richard viu Victor se aproximando com taça especial de champanhe. O garçom falso sussurrou algo para Isabela, que assentiu quase imperceptivelmente. Um brinde especial para o casal, Victor anunciou com sotaque perfeitamente disfarçado, oferecendo taça para Richard. Champanhe Dom Perignon 1996, reservado para esta ocasião. Richard pegou a taça, ergueu-a elegantemente e pronunciou palavras ensaiadas. Isabela, meu amor, este brinde é especialmente para você, para a mulher que roubou meu coração e quase conseguiu roubar minha vida inteira. A transformação na expressão de Isabela foi instantânea e aterrorizante. Sorriso perfeito desapareceu como se tivesse sido apagado, substituído por máscara de confusão que rapidamente se transformou em terror quando compreendeu que era uma declaração de guerra. Richard, querido, do que você está falando? Isabela tentou manter voz controlada, mas havia rachadura perceptível. Estou falando sobre Isabela Martinez, não Montenegro. Sobre Victor Petrov e 2 anos planejando me roubar e assassinar. Sobre garotinha corajosa de 9 anos que teve mais coragem que todos os adultos ao meu redor. Naquele momento, agentes do FBI emergiram simultaneamente de pontos estratégicos do salão. Haviam estado disfarçados como garçons, músicos, até convidados, esperando o momento perfeito.
Isabela Martinez, você está presa por conspiração para assassinato, fraude financeira internacional, roubo de identidade, anunciou o agente especial Sarah Chen, algemas já nas mãos. Isabela tentou última performance desesperada, olhos se enchendo de lágrimas que pareciam genuínas. Richard, meu amor, você enlouqueceu? Do que essas pessoas estão falando? Eu te amo. Richard ativou o gravador que registrara a conversa entre Isabela e Victor. Se Blackstone descobrir algo antes do momento correto, você sabe o que temos que fazer. Um acidente que pareça natural. O silêncio foi absoluto. Até convidados mais sofisticados ficaram chocados com frieza na voz da mulher que conheciam como exemplo de elegância. Victor tentou resistir, mas foi dominado rapidamente. Durante busca, encontraram não apenas veneno letal, mas evidências de pelo menos 5 outros crimes similares em diferentes países. Como vocês descobriram? Isabela perguntou, abandonando fachada completamente. Richard sorriu com satisfação de justiça feita. Garotinha de 9 anos chamada Maya. Rodrigues viu através de você quando adultos poderosos foram enganados. Ela salvou minha vida e provavelmente vidas de centenas de futuras vítimas. Isabela foi levada algemada, gritando ameaças que revelavam verdadeira natureza criminosa. Victor seguiu em silêncio, sabendo que evidências eram esmagadoras. A verdade havia triunfado, mas Richard sabia que real vitória estava na coragem de criança que arriscara tudo para salvar estranho. Maya Rodrigues provara que, às vezes, os heróis vêm nos pacotes menores e mais improváveis. 6 meses depois do julgamento que chocou Nova York, Maya Rodrigues estava na primeira fila do auditório da Columbia University, usando vestido azul novo e sapatos que ainda a faziam sentir-se como princesa. Assistia sua mãe, Carmen Rodrigues, receber diploma de enfermagem. Sonho que jamais imaginara possível antes de Richard Blackstone transformar suas vidas. Isabela Martinez e Victor Petrov foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O julgamento revelou rede criminosa que operava internacionalmente há mais de década, com pelo menos 8 vítimas anteriores. Todo o dinheiro roubado foi confiscado e devolvido às famílias destruídas. A bolsa de estudos integral que Richard criara para Carmen incluía não apenas educação universitária, mas apartamento seguro em Manhattan, assistência médica vitalícia e fundo que garantiria que Maya pudesse estudar em qualquer universidade que escolhesse. Mais importante que dinheiro eram as oportunidades reais. Carmen agora trabalhava como enfermeira em hospital de primeira linha. Maya Rodrigues, sua mãe está se formando, gritou o colega de Carmen quando o nome foi chamado. Maya aplaudiu com orgulho que fez mãos ficarem vermelhas, lágrimas de alegria pura escorrendo por rosto radiante. Richard se aproximou após cerimônia. Nos últimos meses, tornara-se genuinamente figura paterna para Maya e amigo íntimo da família. A experiência mudara fundamentalmente sua perspectiva sobre riqueza e poder. Maya, Richard disse, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da menina. Você me ensinou que família verdadeira não é sobre sangue ou casamento. É sobre pessoas que se protegem, fazem sacrifícios pelos outros, se importam mais com o bem-estar do próximo. A Fundação Maya Rodrigues, criada em honra da menina corajosa, agora protegia crianças vulneráveis por todo o país. Oferecia bolsas integrais, assistência legal para famílias imigrantes, sistema de denúncia anônima para crianças que presenciassem crimes. Sabe, Maya, Richard continuou, observando a menina brincar com outras crianças. Passei 45 anos construindo império, acumulando riqueza, conquistando poder. Mas foi garotinha corajosa que me ensinou o verdadeiro significado do sucesso. Maya se aproximou correndo, interrompendo conversa reflexiva.
Sr. Richard, minha professora quer saber se o senhor pode falar para nossa turma sobre como negócios podem ajudar pessoas. Seria a maior honra da minha vida, Richard respondeu, mas só aceito se você me ajudar a preparar a apresentação. Você foi quem me ensinou lições mais importantes sobre coragem real. Caminhando pelas ruas de Manhattan, Richard refletiu sobre transformação completa de sua vida. Havia perdido bilhões pela fraude de Isabella, mas ganhara algo infinitamente mais valioso: família verdadeira e propósito que transcendia lucro. Maya havia salvado mais que vida de bilionário, salvara sua alma, coração e capacidade de amar verdadeiramente. Provara que coragem não tem idade, que verdade sempre prevalece e que, às vezes, salvação vem de lugares mais improváveis. A menina que era invisível para o mundo dos poderosos tornou-se a pessoa mais importante na vida do homem mais rico de Nova York. E Richard não trocaria essa família por todo o ouro do mundo. Se essa história tocou profundamente seu coração, deixe seu like para apoiar conteúdos que mostram que a coragem verdadeira não tem idade. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras de superação e justiça que vão transformar sua visão sobre o que realmente importa na vida. Nos comentários, conte: você acredita que as crianças podem ser nossos maiores professores? Que lição essa história deixou em seu coração? Sua opinião é muito importante. Ative o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar sua perspectiva sobre família, coragem e os verdadeiros valores da vida. Juntos, vamos espalhar histórias que inspiram e mostram que o bem sempre triunfa.